Meu Senhor Deus e eterno e bondoso, apresentando a Ti, Senhor, nossas vidas, a oração, o poder da oração, meu Deus, que pode muito em seus efeitos, mudar a sentença, decretar, meu Deus, a vitória ao seu povo, através do poder da oração. A oração, meu Pai, que ela é poderosa, ela é um revestimento para a nossa vida. É a intimidade com Deus, é a petição com Deus, junto com o Espírito Santo. Quem ora pouco e quem não ora está longe do Senhor, porque o inimigo tem amarrado, destruído as suas forças, carregado você com fardos pesados para destruir a sua alma. Mas aquele que ora, aquele que jejuma, aquele que busca, aquele que tem tempo para Deus, aquele que vai para os pés do Senhor, como Maria. Ela tinha uma irmã chamada Marta, mas Maria, ela estava nos pés do Senhor. E Jesus disse: Marta, Marta, porque estás afadigada com muitos afazeres, enquanto Maria está recebendo a melhor parte. A melhor parte era que Maria estava aos pés do Senhor, que estava ouvindo as palavras do Senhor, que estava em oração junto com Ele. Assim era a melhor parte da sua vida, pois neste mundo do maligno, neste mundo que é jaz do maligno, a Bíblia diz, do poderes de potestade deste mundo, potestade do ar que tem como sistema diabólico no curso deste mundo, aleluia, ele tem destruído, aleluia, os servos de Deus, com fardo pesados, com trabalhos. Mas aquele que está como Maria, irmã de Marta, aos pés de Jesus, está recebendo a melhor parte. E se você, meus amados irmãos, não ouvir e não querer a presença de Deus na sua vida, se você não tem tempo para Deus nesta vida, quanto mais na próxima vida, você não vai ter. Porque a Bíblia diz que Ele é um Deus vivo, Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Então quem já morreu não pode mais clamar, mas quem está vivo ainda pode estar adorando a Deus, ainda pode glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que o profeta Daniel, quando foi lançado ali na cova, antes disso, né, fizeram ali algo para lançar ele na cova. Fizeram ali colocar Daniel na cova, aleluia. Se não fizesse, aleluia, conforme o que eles editaram ali, uma lei, né? Aquela lei, aleluia, era para que Daniel, aleluia, ou todos aqueles, aleluia, que estavam ali, não pudessem adorar o verdadeiro Deus, e nem orar, e nem fazer petição a homem algum. E ali o rei assinou o decreto, né? E naquela assinatura, louvado seja Deus, o rei que assinou, né? Daniel viu ali, louvado seja Deus, e ele não quis nem saber. Ele foi para dentro do seu quarto e foi orar a Deus. Mas aqueles homens que estavam ali, que queriam acusar Daniel, louvado seja Deus, foram até Daniel e viu ele clamando ao seu Deus, né? A Bíblia diz que ele clamava 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz, aleluia, que havia uma janela do lado de Jerusalém, para o lado de Jerusalém. E naquela oração, aleluia, ele orava ao seu Deus, ele clamava ao seu Deus. Quer dizer, aleluia, que antes de acontecer isso, Daniel já fazia as suas orações. Daniel já ia para os pés do Senhor todos os dias e dava graças a Deus em tudo. Mesmo na Babilônia, mesmo sendo um prisioneiro, ele estava ali adorando a Deus. Ele não deixava, aleluia, ninguém tocar no seu Deus.
porque, aleluia, ele clamava ao seu Deus todos os dias, aleluia, louvado seja Deus. Mas hoje está difícil, hoje não querem mais, aleluia, ir aos pés do Senhor, hoje não querem mais adorar a Deus, hoje não querem mais clamar a Deus, hoje não querem mais, aleluia, defender o seu Deus, onde muitos estão falando mal do verdadeiro Deus, do Deus vivo, aleluia, aleluia. Estava ali Daniel, louvado seja Deus, e foi lançado na cova, mas a Bíblia diz, aleluia, que o Senhor enviou o anjo para fechar a boca do leão, aleluia, contra a vida de Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel honrou o seu Deus, porque Daniel honrava a Deus, porque a melhor parte ele fazia para Deus, porque a melhor parte ele estava nos pés do Senhor. Qual é a sua melhor parte? Qual é a sua melhor parte dessa vida? Daniel mostrou que a melhor parte da vida dele, aleluia, era estar na presença do Senhor. A melhor parte da vida dele não era, aleluia, ele ser um príncipe ali do rei Dário, não. A melhor parte não é ele ser o segundo reino, não. A melhor parte de Daniel, ela está na presença de Deus. A melhor parte de Maria, aleluia, está nos pés do Senhor, enquanto Marta estava fazendo seus afazeres. Mas a melhor parte, ela parava tudo, não queria nem saber nem do trabalho, aleluia, não queria nem saber nem, aleluia, da sua vida, louvado seja Deus, mas queria saber do que o Senhor teria para ela, queria saber do que Deus fazia para ela, do que o Senhor ia determinar para ela, para a vida dela, aleluia, para a obra do Senhor, aleluia. Então ela honrava, ela adorava ao Senhor, ela queria estar na presença de Deus, assim também como Daniel, assim também como Davi, aleluia, não perdia tempo. Davi não perdia tempo, ele andava com sua harpa adorando a Deus. Davi, aleluia, mesmo sendo perseguido, ele estava lá, aleluia. Quando foi lutar contra o gigante, ele pronunciou: eu não vim no meu nome, mas eu vim no nome do Senhor dos Exércitos, eu vim no nome daquele que fez todas as coisas, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Ele estava ali mostrando o seu Deus, ele estava adorando o seu Deus. Davi, no meio da guerra, ele estava adorando o seu Deus, aleluia. Quando Davi, aleluia, foi guerrear com os 400 valentes de Davi, aleluia, ele só foi para a guerra quando ele, aleluia, foi consultar a Deus. Ele consultou ao Senhor através, aleluia, do sacerdote, e o sacerdote disse para ele que o Senhor tinha dito, aleluia, vai porque eu sou contigo, aleluia. Então ele adorou a Deus, aleluia, ele se foi aos pés do Senhor, louvado seja Deus. O importante hoje, no meio desta luta, antes desta luta vir, antes dessa luta chegar na tua vida, o importante, aleluia, é você estar na presença de Deus, aleluia. O importante é você estar na presença de Deus, o importante é você adorar a Deus, o importante, aleluia, é continuar perseverando, o importante, aleluia, não espere o dia mau para buscar ao Senhor, mas continue buscando, continue orando, continue intercedendo, seja verdadeiro, aleluia, seja verdadeiro, nem uma medida a mais, nem uma medida a menos, mas a medida certa, aleluia, é o que o Senhor determina, é o que o Senhor opera, aleluia. O engraçado é que quando Daniel, aleluia, foi colocada aquela escritura do edito, aleluia, que foi mudado ali conforme aquela lei dos Medo e Persa, Daniel soube disso, e Daniel não quis nem saber, aleluia. Ele ia se drobar perante Deus, ele ia, aleluia, orar perante Deus, aleluia. Ele ajoelhava e orava ao Senhor diante de Deus, aleluia. Oh, aleluia, como ele costumava fazer. A Bíblia diz que fala que ele como costumava fazer, a orar a Deus 3 vezes ao dia. Aleluia. Mas tinha muito invejoso naquele lugar, tinha muito invejoso contra a vida de Daniel, aleluia. Tem tanta gente invejosa contra a tua vida porque tu ora, tem tanta gente invejosa contra a tua vida porque tu busca, porque tu entregou tudo nas mãos do Senhor. E o diabo, aleluia, ele arca cilada contra ti, ele arca cilada contra a minha vida, contra a tua vida, aleluia. Mas continua orando, porque Deus é o Deus que te livra, aleluia. Eu digo para você, não espere o dia mau, aleluia. Daniel não foi nessa lei. Daniel não quis saber de lei, de medo, de peça, de rei. Ele não quis saber.
Ele adorava o seu Deus, ele clamava ao seu Deus, ele não clamava a homem nenhum, ele clamava o verdadeiro Deus de Israel, aleluia, e ele deu glória para o Senhor, aleluia. Não foi, aleluia, um edital feito por homem que fez com que ele parasse de adorar. Não foi, aleluia, uma assinatura, um selo do anel do rei para que ele fosse parar de orar. Porque a oração, ela move a mão de Deus. E nesta oração, aleluia, Daniel, que orava 3 vezes ao dia, fez com que o Senhor se lembrasse dele. Por que que Deus não ia lembrar de Daniel? Se todo dia Daniel se lembrava dele. Se Daniel se lembrava de Deus, Deus também se lembrava dele. Mas a Bíblia diz, aleluia, aquele que me buscar o achará, mas aquele que me deixar também eu deixarei, aleluia. O Senhor também deixará. Então aquele que busca, ele encontra, aquele que bate na porta, a porta é aberta. Então Daniel era lembrado pelo Senhor, Daniel era lembrado por Deus, porque aleluia, ele orava todo dia, ele clamava todo dia. Não pare de orar, não pare de buscar, aleluia, porque os dias maus virão, aleluia. Jesus disse, basta cada dia o seu mal, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É importante, aleluia, você orar. É importante. Tem gente que quer buscar Deus só quando está na peia. Tem gente que quer buscar Deus, aleluia, só quando o casamento acaba. Tem gente que quer buscar Deus, aleluia, só quando as coisas estão pior. Aleluia, só quer Deus num momento difícil. Aleluia, só quer Deus num momento difícil, mas no momento mais fácil da sua vida você não quis. Aleluia. Quando chega na hora da morte, aleluia, não, Deus salvou. Deus salvou nada. Se você não buscou, Deus não salvou você não, porque você se esqueceu de Deus, vocês quis as coisas do mundo, vocês quis as coisas, aleluia, do mundo, vocês não quiseram nada com Deus. Então como é que Deus vai querer com vocês também? Porque a Bíblia diz que não é Deus que tem que se humilhar a você, não é você que tem que se humilhar a Deus, é você que tem que dizer, você errou, você pecou, você se arrepende dos seus pecados, aleluia. Então ele vai, aleluia, olhar para você com olhar de misericórdia, quando você dizer assim, Senhor, me perdoa, Senhor, me dá uma segunda chance, eu quero voltar ao que era antes, eu quero voltar a adorar, eu quero voltar a orar, eu quero voltar, meu Deus, fazer a tua vontade, a tua obra, aleluia. Onde muitos se afastaram, aleluia, porque se você se afastar de Deus, Deus também se afastará de você, aleluia. Daniel foi salvo da cova. A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor enviou um anjo até Daniel. Quando o rei Dário selou aquela cova, quando lançaram Daniel, ele disse, o teu Deus, Daniel, aleluia, vai te livrar, aleluia, da boca do leão. Oh, glória! E naquele momento foi selado com anel aquela cova para que ninguém mexesse. E o rei voltou e jejuou por Daniel e não dormiu. Quando foi pela manhã, ele foi até a cova. E chegando lá, aleluia, o rei disse, Daniel, o teu rei te livrou da boca do leão. E Daniel respondeu para ele, o rei vive para sempre. Daniel disse, o meu Deus enviou anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Aleluia. E também contra ti, ó rei, não tenho conhecido deleito algum. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Deus viu a inocência de Daniel. Sabe como é que você vai se dar por inocente? É quando você adorar a Deus. É quando você for perseguido por causa do nome de Jesus. Aí você é dado por inocente. Porque você está buscando a verdade e a justiça. Não existe justiça nessa terra. Não existe justiça do homem, mas sim de Deus. Pois Ele é
quem aplaca sua justiça sobre a terra. É Ele quem determina a justiça sobre a terra. Buscou a Deus, é justo. Porque Deus dá a sua justiça a esse coração. Ele dá a justiça à sua vida. Ele dá a justiça, aleluia, a você que busca a Deus. Oh, glória a Deus. Ele dá a justiça àquele que busca a justiça. E qual é a justiça? É Deus. Quando Daniel está orando a Deus, ele está pedindo o quê? Justiça. Por causa das injustiças dessa terra. E aí quando Daniel pede a Deus a justiça, o que é que acontece? A justiça chega. Você só é justo quando é justificado, é ou não? Você só é justo, aleluia, quando é justificado por Deus. Não venha dizer que você é justo sem Deus, não. Sem o Espírito Santo na sua vida, você não é nada. Você não serve para nada. Só presta para ser pisado pelos homens e pelo diabo. Porque nesse mundo só tem injustiça. A lei é injusta. A lei é destruidora. Mas se Deus não aplacar sua justiça aqui nessa terra, não tem justiça. Aqui na terra o mal se tornará em bem. O bem se tornará em mal, aliás. Mas com Deus, aleluia, o mal se tornará em bem. Sem Deus, aleluia, o bem se tornará em mal. Assim é a perseguição contra o servo de Deus. Assim o diabo arca perseguição contra Daniel. Por quê? Porque através de Daniel, o rei Dário estava fazendo o que é certo. E aí o diabo, ele ficou, aleluia, doido, perturbado quando viu que Daniel ia ser escolhido para ser ali, estar junto do rei. E a presença de Deus perto de alguém, meus amados irmãos, perto daquela pessoa que é ruim, ela vai se tornando bem, porque contagia. O que vai contagiar outra pessoa é a presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, o teu vizinho. Aqueles que estão, aleluia, dependendo da presença de Deus, são aqueles que estão sendo acorrentados pelo diabo. Mas que neste momento, aleluia, desta oração, desta palavra, venha chegar na tua vida, aleluia, a presença de Deus, que até o teu inimigo vai cair por terra. E o Senhor vai entrar com providência, destruindo as obras do diabo, quebrando as correntes satânicas. É o Deus de livramento. É o Deus que opera. Basta orar, basta acreditar, trazer a presença de Deus para a sua vida, e toda a corrente do diabo vai ser quebrada, e toda a obra de Satanás vai ser quebrada. É você e Deus. É você e Deus. Não tem essa história de querer só oração, não. É você e Deus, esse negócio aí que você está passando, no meio da sua família, no meio desses leões que estão tentando te devorar. Continue orando, continue decretando, continue pedindo a Deus, porque Deus vai realizar, porque o inimigo vai queimar. Satanás que se levantou vai ser repreendido contra a tua vida. Que o Senhor Jesus Cristo venha te dar sabedoria e entendimento. Que o Senhor Jesus Cristo venha queimar essas obras do diabo, toda obra satânica, através da oração, venha ser repreendida na minha e na tua vida. O livramento de Deus, a glória de Deus venha permanecer, e o Senhor venha nos dar autoridade contra toda a força do diabo, contra toda a força maligna, para que o reino de Deus esteja colocado e posto sobre a nossa vida, sobre este mundo tenebroso, esse mundo de tristeza, de engano, de fantasia.
aonde tudo vai passar, aonde Satanás arcou a cilada contra a tua vida, contra a minha vida, onde o inferno se levantou e fez e colocou o embaraço, colocou perseguição contra nós, contra você, contra a nossa alma, contra a nossa vida. Venha cair por terra. Venha cair por terra da tua vida. Venha cair por terra da tua família. Que o poder de Deus se manifeste. Que a boca do leão seja fechada. Rai te cai de ramanai. Deve que a sépia. Ne mandou cai. Chepe de cá. Nele me cai. Seja neutralizado essas obras do diabo. Seja neutralizado essas obras do inferno. Xerebica. Nemicaçou. Debanagauedeca. Aleluia. O rei Dário mandou tirar Daniel da cova. E os homens que tinham planejado isso contra Daniel, o rei mandou lançar na cova. E não mandou só os homens não. Mandou a família, filhos, parentes, tudo para dentro da cova. E quando lançaram na cova, antes de chegar no fundo, os leões já tinham estraçalhado os seus ossos. Nemeque a Xébia. Essa é a lei do homem. E quando é decreto de Deus, a lei do homem também é decretada. Quando Deus decretou, o homem também. Porque tudo vem de Deus, o mundo espiritual. Há uma luta no mundo espiritual. Mas se em você não foi achado nada, e você é inocente diante de Deus, como justo Daniel era, nem o mal chegará na tua vida. E o que se levantou vai cair. E quando cair, vai cair na própria cova que fizeram. Assim é o decreto de Deus na nossa vida. Assim é o poder do Espírito na nossa vida. Assim é a obra de Deus que não vai parar. Se você é justo, se você ora, se você jejuma, não pare. Continue dando graças a Deus. Continue dando graças. O Espírito Santo vai te conduzindo quando você quer ser conduzido. Quando você quer ser cheio. O Espírito Santo vai determinando a tua vitória. Ele fecha a boca do diabo. Ele faz o diabo cair por terra. Ele faz a enfermidade ser curada. Ele faz a enfermidade, aleluia, ser repreendida, para o nome de Jesus ser glorificado. O nome de Jesus ser glorificado. Ele vem fortalecendo a tua vida. Ele vem fortalecendo a tua casa. Ele vem fortalecendo a tua família. Ele entra nessa causa. Ele prepara uma mesa para mim e para ti, na presença dos teus inimigos. Decanta rabachai. Hoje encerra uma campanha também. Ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, e unge-me, aleluia, com óleo. Aleluia. Ele unge com óleo e o meu cálice transborda. Ribicalabachai. Se orar, vai transbordar. Se orar, vai buscar. Se buscar, vai receber. Deus está transbordando. Deus está transbordando. Deus está determinando. Deus está operando. Ele é o que determina. É o que também fará. Em nome de Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. O canal Poder da Oração, com o apóstolo André Silva, da Igreja Avivamento do Espírito Santo. Compartilhe, dê o like, se inscreva. Receba a vitória. Continue orando. Continue intercedendo.
Continue buscando, porque Deus, o Senhor, Ele está determinando a minha e a tua vitória. Em nome de Jesus.